as escolhas, as palavras, os gestos de Jesus já provocaram conflito e reações. Acabamos de ver os herodianos e os fariseus, que mesmo sendo de partidos antagônicos, se juntam para ver como eliminar este homem, que coloca a vida do pequeno e do pobre acima de tudo. E Jesus que se afasta e constrói seu novo grupo. Uma multidão de gente pobre, de gente necessitada, que se aproxima, que o aperta de todos os lados. E dentre eles um grupo de 12, esse novo que está começando com ele. Ele tinha dito: não adianta colocar remendo novo em pano velho ou vinho novo em outros velhos, é o novo mesmo que tem que começar. E isso vai provocar a reação do velho, dos velhos seus de Nazaré, aqueles que são chamados irmãos e irmãs de Jesus, que era o grupo com que Jesus se reunia, um grupo de gente de bem, de gente que procurava ser justo, de um farisaísmo popular muito simples, muito comum, gente legal, gente boa, com a qual Jesus se reunia em Nazaré. Entre eles costumavam se chamar de irmãos. Grupo que Jesus abandonou quando foi para Cafarnaum e se misturou com os pecadores, com os impuros. E agora destes pecadores, destes impuros, ele constrói seu novo grupo. Então as reações agora estão importantes. Duas reações. Aquele do grupo de Nazaré, dos seus, que dizem: vamos parar esse homem porque enlouqueceu. Está fora de si. Está fazendo o que não deve. E o outro grupo, com mais autoridade, o grupo dos escribas, que vem de Jerusalém, as autoridades religiosas da sinagoga, que dizem mais ou menos a mesma coisa, quando dizem o que ele faz é porque é possuído por um demônio. Ser louco e ser possuído pelo demônio era mais ou menos a mesma coisa naquele tempo. Os sinais que Jesus faz com a força do demônio, porque ele não pode ser de Deus se faz tudo aquilo que é contra a lei, se não respeita o sábado, se come com os pecadores, se junta aos que não prestam. E Jesus que responde com uma grande ironia: se o demônio é contra o demônio, então ganhamos, não é? O reino de Deus quer dizer que chegou. O importante é que a nossa casa não é um templo, não é uma sinagoga, não é um palácio. A nossa casa tem que ser unida, não tem que ter uma casa que está dividida, não se sustenta. E Marcos está vendo quantas divisões estão nas nossas casas, nas nossas comunidades. Divisões por causa do poder, divisão por causa da moral, divisão por causa da ideologia, por causa da política. Exclusões, separações, discriminações, opressões presentes nas nossas casas, nos dizemos cristãos. Então, Marcos nos diz: uma casa só é unida quando está ao redor de Jesus. Os irmãos, as irmãs, a mãe chegam e ficam lá fora. Eles te procuram, estão lá fora, te procuram. E Jesus não sai.
Jesus olha quem está ao redor dele. Este olhar atento de Jesus sobre aquele que está ao redor dele, dizem: gente, irmãos, irmãs, mãe, para mim são os que fazem a vontade do meu Pai. A vontade do meu Pai junto comigo. E a vontade do meu Pai não são os comandamentos, não são as normas, não são as prescrições, não são o conjunto daqueles 613 mandamentos que tinham na mentalidade antiga. Na vontade do Pai é que todos possam ter vida, que o pobre esteja no meio das nossas preocupações, das nossas atenções. Aquilo que ele fez até agora e que provocou todas as reações, seja dos seus que diziam enlouqueceu, seja dos fariseus que diziam está possuído por um demônio, é a vontade do Pai. E aí sim, é aquilo que se faz com a força do Espírito Santo. Quem blasfemar o Espírito Santo não terá perdão, nunca será réu de um pecado eterno. Pecar contra o Espírito Santo é achar que as ações de quem coloca o pobre, o pecador e o último no centro é coisa do demônio, é coisa de comunista, como diriam hoje. Atenção. Disse isso porque diziam que o que ele fazia era por Belzebu, o chefe dos demônios. Que Deus nos ajude a sermos fiéis à vontade do Pai e a não pecar, a não blasfemar o Espírito Santo que recebemos.